desse meu Brasil, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu hoje estava pensando numa história que aconteceu quando eu era pequena, tinha mais ou menos 5 anos de idade, e com a minha família a gente comprou uma casa no litoral de São Paulo, dentro de um condomínio fechado. O condomínio ainda não tinha muita coisa, só tinha bastante mato, eram poucas casas. Gente do céu, vocês estão jogando pedra. Tô mandando um papo, Leizão. Uou. Ih, olha lá. Ih, pai! Corre! A vaca! Ih, ela tá correndo! Eu lembro que eu fui com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs e com uma amiga nossa da família. E essa amiga da família falou assim pra mim: vamos dar uma volta por aqui e tal. E eu acabei indo com ela. Nisso que eu tava com ela, nesse caminho, eu olhei pra ela e falei assim: você tem medo de cobra? Ela: Não, por quê? Aí eu falei pra ela assim: Porque tem uma aqui, ó. Tinha uma cobra a 1 metro de distância da gente. Ela era verde com uns pontos amarelos. Eu vou ver se eu coloco aí na tela pra você, se eu acho ela pelo Google. Eu lembro que quando eu falei isso pra ela, ela me pegou no colo e saiu correndo, gritando. E nisso eu comecei a chorar. Quando ela chegou na casa, eu tava chorando muito. Aí todo mundo falou: O que foi? Não tem mais cobra. E nada passava, até uma hora que meu pai me pegou no colo e ele falou assim: filha, não precisa chorar. Se a cobra aparecer, o pai pega uma pedra e mata a cobra. Nessa hora, fiquei aliviada com aquilo que ele me disse. E aí eu pensei assim: Não precisa ter medo. eu lembro disso, dessa sensação. Eu tenho um pai que vai me proteger. Que vai me proteger de qualquer bicho que vier tentar me pegar. Ouvindo uma mensagem que falava sobre Moisés e a situação em que Moisés chegou, ele estava naquele campo que era normal para ele, de convivência, né, do que ele fazia há 40 anos. Ele estava lá no meio das montanhas e ele viu uma sarça queimando e ardendo. Ele achou diferente, ele achou estranho, porque a sarça não pegava fogo. Ela só queimava, mas não queimava as suas folhas, não queimava. Ele se aproximou e o Senhor disse pra ele: tira as sandálias dos seus pés, porque você tá em solo santo. Foi quando ele encontrou Deus naquele lugar, e Deus disse pra ele que ele teria que voltar, que ele seria o libertador do povo. E até então muitos sabem dessa história, muitos se atentam pra essa história, mas nessa hora Moisés foi comissionado. Ele tinha que voltar, ele tinha que enfrentar o irmão dele, conseguir a libertação do povo que era responsável pela economia daquele país, daquela nação. Foi quando Deus começou a mostrar para Moisés sinais que mostrariam ao povo, que mostrariam a Faraó. Egito Antigo. Sou faraó! Que Deus estava com ele, que Deus era por ele nesse processo. E nesse momento ele também começou a mostrar um pouco para Moisés que ele era por ele. Foi nessa hora que, pensando na vida de Moisés, eu comecei a pensar com mais intensidade nesse fato. Ele tinha uma vara na mão, né? E ele jogou essa vara. E quando ele jogou essa vara a primeira vez, foi algo natural, era uma vara na mão que ele jogou. E ele respondeu a um pedido de Deus. Mas a segunda vez, quando Deus falar pra ele: pega essa cobra, essa serpente pela cauda, só mesmo com uma orientação de Deus sobre aquilo. Porque ele poderia ser picado por aquela cobra, ele poderia sofrer com aquilo. E às vezes a gente tá vivendo tranquilamente com Jesus, com uma situação comum, como uma vara na mão. E aí a gente recebe um pedido de Jesus para que a gente jogue aquela vara no chão, algo comum. Só que aquele pedido se transforma em uma serpente, em um mini monstro. Debaixo da ordem dele, se transforma em algo normal, comum novamente. Isso me leva a pensar que a gente não pode ser só um espectador de milagres, alguém que vê os milagres. A gente tem que ser alguém que responde ao chamado de Deus e vivencia aquilo, que enfrenta as coisas sem medo, enfrenta com fé, sabendo que aquele que comissionou desde o começo está com a gente até o fim. Isso me fez pensar que o grande segredo nisso tudo é ouvir a voz de Deus, é ouvir o comissionamento e ter um relacionamento com Jesus que me capacita a agir de acordo com o que Ele disse. E se Ele disse, Ele vai fazer, e eu não preciso temer. Lá na casa de praia eu estava apavorada, mas eu fiquei tranquila quando meu pai disse que ele mataria a cobra. Porque eu, quando era pequenininha, ao ouvir a voz do meu pai, eu parei de chorar.
Eu entendi que Ele ia me proteger e me defender. E a gente pode se perguntar às vezes, como eu vou ouvir a voz de Deus se eu só tenho escutado a minha voz? Se eu tenho sentido tanto aperto no meu coração, se esse mini monstro tem se transformado em um monstro muito grande pra mim e eu não tô conseguindo ouvir o que Deus tá me falando. Nessa hora que a gente tem que parar, a gente tem que orar, a gente tem que louvar, a gente tem que usar tudo que a gente tem a nosso favor, seja as mídias sociais, com as pessoas que seguem a Jesus, sejam palavras, pregações, louvor, a nossa intimidade com Jesus também, que não tem preço, é entrar no nosso quarto, é falar, é ler a Bíblia, pedir para que o Espírito Santo revele Jesus a nós, revele os olhos dele, nos molde e nos dê os pensamentos dele, que são bem, bem, bem maiores do que os nossos. E aí vai ser como se a vara tivesse sempre na nossa mão, nunca tivesse saído da nossa mão, mas a gente já não é mais quem a gente era por dentro. Assim como Moisés naquela hora, ele jogou a vara, ele pegou a vara, mas aquela situação que aparentemente poderia ter afetado ele, não afetou, e aí depois ele se viu com a vara na mão de novo, ela fez com que ele não fosse mais igual quem ele era há 1 minuto atrás. E a gente vai estar diferente por dentro, pronto para viver o próximo passo de fé. Beijo, fica com Deus, abraço de urso e fui!